Olá a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Família Missionária. Para quem não me conhece, eu sou Fernando Everton, eu sou missionário aqui da Assembleia de Deus Internacional na cidade de Lyon e na cidade de Chambéry. Fazem 3 anos que eu estou na obra missionária juntamente com minha esposa, Jéssica, meu bebê que nasceu no meio da missão, o pequeno Henrique, de 10 meses. E hoje eu vou contar para vocês algumas das dificuldades que cada missionário enfrenta na obra missionária. Eu entendo e eu sei que cada missionário tem as suas experiências, cada missionário passa por seus problemas particulares, mas em geral, a maioria dos missionários que eu conversei, que eu converso, que eu conheço, teve esses mesmos problemas que eu tive, essas mesmas dificuldades que eu encontrei. E a primeira dificuldade que eu encontrei na obra missionária, sem dúvida, é a saudade da família. É algo que, para mim, para minha esposa, é muito difícil. Outro vídeo ela vai estar aqui contando as experiências dela. E realmente a gente largou tudo. A gente veio para a obra missionária recém-casado. A gente tinha 8 meses de casado. E ela cortou literalmente o cordão umbilical da mãe dela para o outro lado do oceano. Então eu acredito que para mim, que sempre fui apegada aos meus pais, à minha família, ela também apegada à sua mãe, a seu pai, à sua família. Para nós foi uma dificuldade muito grande a distância da nossa família. Agora a gente tem o Henrique, os meus pais, é o primeiro neto deles, eles não conhecem o pequeno Henrique. Então é uma dificuldade muito grande que eu acredito que, como eu passei, outros missionários também passam por essa dificuldade, que é de estar longe da sua família. A segunda dificuldade que o missionário encontra na obra missionária, que eu conversei com eles e também é o que eu passei, é a solidão. Literalmente é muito difícil você estar sozinho, muitas vezes sem ninguém, muitas vezes você ajuda tantas pessoas e às vezes você precisa de uma ajuda e não tem. Às vezes não é uma ajuda financeira, não é uma ajuda de estar presente, mas é literalmente a falta da família. Eu acho que é muito ligada ao primeiro problema que o missionário encontra com a falta da família dele. Então é uma dificuldade, é uma solidão que só quem está longe da família, só quem está longe dos amigos, sabe o que eu estou falando, sabe o que cada missionário passa. Então é uma solidão que é só você, sua esposa, agora nosso bebê. Então ele veio para nos ajudar nesse lado difícil da solidão que a gente tem passado. Mas não é fácil. Fazem 3 anos que nós estamos aqui, 3 anos que a gente não vai no Brasil, 3 anos que a gente não dá um abraço à nossa família, nos nossos amigos. Então, além da saudade, a solidão é das grandes dificuldades que todo missionário encontra. É por isso que Deus tem colocado um desejo no meu coração de fazer um projeto onde a gente possa ajudar os missionários com apoio psicológico, com apoio psiquiátrico, porque tem muitos missionários que passam certas dificuldades, tem muitos missionários que enfrentam certas dificuldades e a gente tem que fazer de tudo para isso ser evitado. O terceiro problema e a terceira dificuldade que agora eu falo particularmente, encontrei aqui na obra missionária, para você que está chegando agora, eu faço missão na França, e foi a língua. Eu me lembro que quando eu cheguei na cidade de Nimes, no sul da França, foi minha primeira igreja, minha primeira missão. Eu me lembro que o meu desespero era quando meu telefone tocava e eu não tinha ninguém que falasse francês perto de mim. Então eu ficava desesperado, não sabia o que resolver, não sabia o que falar, às vezes nem atendia, com vergonha. E eu nunca atendia telefone na rua, porque as pessoas iam escutar eu falando francês e eu ficar rindo, então eu só atendia telefone quando eu estivesse em casa. Então a língua foi uma grande barreira para mim, para minha esposa, assim que a gente chegou aqui na França. Mas graças a Deus, hoje eu já faço tradução, quando alguém prega em francês eu já traduzo para o português. Graças a Deus, Deus tem me abençoado muito, tem abençoado a minha esposa, ela está fazendo um curso de francês. Então, essa dificuldade foi muito difícil no início, mas hoje ela já foi quebrada.
Por isso, se eu pudesse dar um conselho para você que quer ser um missionário, para você que quer ser enviado para a obra missionária transcultural, faça um curso de línguas, faça um curso de inglês, principalmente. Aqui muita gente fala inglês. Se você tiver um desejo de ir para a África, que fala francês, faz um curso de francês. Para os países que falam francês, a França, a Bélgica, a Suíça, faz um curso de francês. Isso vai lhe ajudar muito. Se prepare para a missão. Não é só você aceitar o seu chamado, mas você tem que se preparar também. Deus é aquele que capacita, sim. Deus é aquele que prepara, sim. Mas você ser enviado para cá quando você chega aqui que você não fala a língua, é uma dificuldade a mais e você pode evitar isso. Então, a partir do momento que eu tive o domínio da língua francesa, que eu passei a falar, que eu passei a entender, que eu passei até a pregar em francês já, eu consegui evangelizar mais franceses, eu consegui evangelizar pessoas francofônicas, pessoas nativas da língua francesa. Então, a terceira dificuldade que eu encontrei foi literalmente a língua francesa, mas hoje já não é mais uma grande dificuldade para mim aqui na missão. A quarta dificuldade que eu encontrei na missão, sem dúvida nenhuma, é a cultura do país. Eu vim do Brasil, eu vim de uma cidade muito quente, Natal, no Rio Grande do Norte, ela é conhecida como a Cidade do Sol. E eu vim daquele nível, como é que eu posso dizer, pentecostal mais alto, aquele nível onde todos os dias o povo está na igreja. E quando você chega na missão, quando você chega em um país onde o Estado é laico, onde a maioria das pessoas são ateus, a outra religião é o muçulmano, é o islamismo, é a que mais cresce, e o cristianismo tem ficado para trás, você encontra uma certa dificuldade nesse aspecto. Por quê? Quando a gente chegou aqui, a gente no Brasil tem a mania de evangelizar as pessoas na rua, e aqui a gente encontra umas dificuldades para evangelizar. Aqui você não pode simplesmente chegar e entregar um panfleto, você tem que perguntar se a pessoa aceita um panfleto. Mas o pastor Leonardo Marques, ele veio até aqui à França nesse ano de 2022 e nos deu uma aula de como evangelizar na rua. E isso nos ajudou muito e tem nos ajudado muito. Mas a cultura, as pessoas aqui, normalmente, os brasileiros que vêm para cá, eles vêm para trabalhar, vêm para ter uma qualidade de vida melhor e deixa Deus em segundo plano. E o interessante é que no Brasil é o contrário, as pessoas buscam mais a Deus para ser abençoados. Então, uma vez nunca vou esquecer que eu fui entregar um panfleto a uma pessoa e a pessoa olhou para mim e disse assim, um francês, disse assim, mas por que? O que é isso? Eu disse, não, a palavra de Deus. Ele disse assim, mas por que eu preciso de Deus? Eu tenho um excelente emprego, eu tenho um excelente carro, eu tenho uma excelente família, eu tenho uma excelente casa. O meu Deus é o meu dinheiro. Eu não preciso do seu Deus. Entregue isso para quem precisa de Deus. Eu não preciso de Deus. Então, no Brasil, normalmente as pessoas correm para a igreja. Aqui, a maioria das pessoas fogem da igreja. Então, é essa dificuldade cultural que eu falo no âmbito espiritual, tá? No âmbito missionário. Sem contar a cultura de forma secular. Como, por exemplo, aqui eles são mais fechados. Tipo, eu estou morando há 2 anos nessa casa e eu conheço só um vizinho que é o do lado aqui. E eles são muito fechados, não fazem festa entre eles. Então, uma das dificuldades da obra missionária é literalmente você se dar com a cultura daquele país. Eu vim de uma cidade, de um país onde todo mundo é alegre, todo mundo é feliz, todo mundo sorri. Aqui, eu acho que é por causa do clima, não sei. Eles são mais fechados, eles são mais retraídos. Mas eu glorifico ao Senhor porque a obra do Senhor tem crescido dessa mesma forma. Deus tem feito grandes coisas, tanto aqui em Lyon como também em Chambéry. Tem franceses, tem africanos e o nome do Senhor tem sido glorificado neste lugar. A quinta e última dificuldade que o missionário encontra na obra missionária é verdadeiramente a luta consigo mesmo. Eu acho que essa foi a minha maior dificuldade aqui. Eu tive saudade, eu tive momentos de solidão, eu tive momentos de dificuldades com a língua, de dificuldades com a cultura, mas a maior dificuldade que eu enfrentei na missão
foi comigo mesmo. Porque muitas vezes, quando você não vê, principalmente no início, a obra crescendo como você esperava que ela fosse crescer, você se questiona: Senhor, será que tu estás nesse negócio? Senhor, será que tu está vendo o que eu estou passando? Senhor, será que o Senhor não está comigo no meu chamado? Então, as dúvidas começam a surgir na sua cabeça. E isso é o inimigo colocando dúvida na cabeça. Porque a Bíblia diz que quando Jesus ele é batizado, Deus fala: este é o meu filho em quem eu tenho prazer. Versículos depois, Jesus é levado para ser tentado. E a primeira coisa que Satanás fala é: se tu és o filho de Deus. Versículos anteriores, Deus dava a confirmação: você é meu filho. Versículos seguintes, o diabo quer colocar dúvida na cabeça: se tu és filho de Deus. Então, eu acho que a maior dificuldade que eu enfrentei foi comigo mesmo, com o meu eu. As dúvidas que eu tinha, as questões que eu tinha. Mas no momento que eu via milagres acontecendo a cada dia, eu falava: não, Deus está neste negócio. Quando a gente precisava de algo e aparecia, quando Deus criava situações ao nosso favor e maravilhas acontecia, era a confirmação que Deus estava no meio do meu chamado. Então, essa para mim é a maior dificuldade que o missionário encontra. É a luta literalmente consigo mesmo, com o seu chamado. E eu quero dar uma palavra para você que tem um chamado missionário. Se Deus te chamou, Ele se responsabiliza para a obra. Não deixe nada, nem ninguém atrapalhar o plano que Deus tem preparado para a sua vida. Então, esse foi o vídeo. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no nosso canal, assina o sininho, curta, comente, compartilhe com seus amigos. E eu tenho certeza que mais vidas, principalmente vocês que têm um amor pela obra missionária, serão impactadas. E nunca se esqueça, missão. Se você não puder fazer missão, faça a missão ofertando. Se você não puder ir, nem puder ofertar, faça a missão orando. Mas não deixe de fazer missão. Que Deus vos abençoe.